Este vídeo foi gravado em 24 de março de 2021, cerca de um ano após a primeira postagem aqui no canal, que inclusive foi de um vídeo sobre o início da pandemia. E também é gravado um dia após o Brasil bater o recorde de mais de 3 mil mortes em decorrência da Covid-19 em apenas 24 horas. Diante desta série de tristes recordes de perdas por causa da pandemia, decidi criar uma cápsula do tempo. Tradicionalmente, uma cápsula do tempo é um recipiente especialmente preparado para armazenar objetos ou informações, para que eles possam ser encontrados pelas gerações futuras. Para você que ainda não me conhece, eu sou Everton Lopes. E se você está assistindo este vídeo após o mundo ter vencido a terrível pandemia de Covid-19, eu vim te mostrar como estamos passando por uma das piores tragédias da humanidade. Enquanto gravo este vídeo, o Brasil é considerado o epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo. Quase 300 mil pessoas já morreram de Covid-19 em todo o país. E o número de casos registrados desde o início da pandemia passa de 12 milhões. No mundo, foram registrados mais de 124 milhões de casos de Covid-19 e mais de 2 milhões e 700 mil mortes. Neste momento, apenas 6% da população brasileira foi vacinada contra o novo coronavírus. Histórias de famílias dizimadas se tornaram constantes na imprensa. Em menos de 3 dias, o médico perdeu a mãe e a avó para o coronavírus. Ela perdeu a mãe, a avó e o irmão. Tudo isso aconteceu em 10 dias. Tem a história de uma família que teve 4 pessoas contaminadas pelo coronavírus. O Paulo Roberto, de 75 anos, morreu. 4 dias depois, a filha dele, Samira, também não resistiu. Agora a esposa do Paulo e a outra filha do casal estão internadas. Relatos de sofrimento que parecem não ter fim. Nossa, eu vim agora nesse momento fazer esse vídeo. Por favor, alguém possa que tá aí me ajudar, porque eu não tô conseguindo mais ficar nessa situação. Não importa a sua classe social, se é rico, se é famoso, a Covid-19 não verifica a sua declaração de imposto de renda. Morreu hoje, aos 58 anos de idade, após complicações da Covid-19, o senador Major Olímpio. Morreu no Rio de Janeiro o ator Eduardo Galvão, vítima de Covid-19. É o Stanley Guzmán, tá? Ele infelizmente foi mais uma vítima da Covid-19. Um dos humoristas mais queridos do programa Praça é Nossa morreu de Covid-19 neste fim de semana. E quem luta também contra a Covid-19 no hospital particular da cidade do Rio é o ator Paulo Gustavo. Profissionais de saúde da linha de frente no combate à pandemia estão exaustos. Sou Poliena Santos da Silveira, técnica em enfermagem, trabalho no Hospital de Urgência de Teresina e na UPA do Promorá. Em 8 anos de profissão, eu nunca vi o sistema de saúde como eu estou presenciando. O sistema de saúde colapsou. Sim, não temos vagas, não temos leito. Eu terminei 24 horas de plantão agora e estou indo para mais 48 horas de plantão. Vou para uma urgência agora. Passei em casa só para poder pegar mais roupa, porque além de ir para mais 48 horas de plantão, eu não vou voltar para casa quando eu acabar o plantão. Eu vou ficar em isolamento total, sozinho, para não ter o risco de passar nada para minha família. Vocês não têm noção quanto é duro, você não saber quando vai voltar para casa e não poder nem abraçar sua mãe. Mas assim, eu tô fazendo isso porque é meu dever. Se você puder ficar em casa, fique. Governante nenhum vai resolver isso por nós, não. A gente tem que fazer a nossa parte. O isolamento social é
a ferramenta mais forte que a gente tem hoje. Fiquem em casa, por favor. Quem puder, fique em casa. Eu não posso. As redes sociais estão movimentadas. Enquanto a maioria dos apoiadores do atual presidente Jair Messias Bolsonaro defende o uso do chamado kit Covid ou tratamento precoce, há um grande número de pessoas que são totalmente contra a medida que, hoje, não tem nenhuma eficácia científica comprovada. Inclusive, algumas notícias relatam que os medicamentos podem prejudicar a saúde. Médicos e profissionais de saúde estiveram no Palácio do Planalto nesta segunda-feira e entregaram ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de apoio ao atendimento e tratamento precoce da Covid-19 com o uso da hidroxicloroquina. Qual é a relação que existe entre o uso desse chamado kit Covid com a maior letalidade dos casos, a maior ocupação de leitos de UTI? Como é que vocês enxergam essa situação atual? Olha, o uso desse tipo de kit para tratamento, ele é bastante perigoso. Por incrível que pareça, ainda que a pandemia já tenha matado quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo, existem negacionistas. Pessoas que não acreditam no quão trágico é este momento. Eu já ouvi falar que é invenção da mídia, que os políticos ganham por cada morte registrada como Covid, que a pandemia nem é tudo isso e que a disseminação do vírus é proposital e até que estaria começando uma nova ordem mundial. E esses negacionistas, infelizmente, se tornam vetores da morte, pois muitos deixam de tomar os cuidados necessários, promovem aglomerações e se expõem a riscos. E o pior, colocam outras vidas em risco. O jogador do Flamengo, Gabigol, foi flagrado nesta madrugada num cassino clandestino aqui na capital. Ele estava acompanhado do cantor MC Gui. E a Polícia Civil de São Paulo interrompeu mais uma festa esta madrugada. A balada clandestina acontecia na zona leste da capital. Uma juíza de Minas causa polêmica nas redes sociais ao defender as aglomerações. Ela também ensina a burlar as regras que exigem o uso de máscaras. Só poderia colocar a máscara, por favor? No vídeo feito por um guarda civil metropolitano de dentro da viatura, o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, se recusa a usar a máscara. Enquanto alguns insistem em negar a história em que somos personagens neste momento, várias cidades brasileiras estão com o sistema de saúde em colapso. Essa nomenclatura é adotada quando a demanda pelo atendimento de saúde é maior que a capacidade de atender. E a situação está tão complexa que não importa se você tem plano de saúde ou não. Tanto os hospitais particulares quanto os públicos estão lotados. Sem forças, o paciente com sintomas de Covid deitou no chão em frente ao pronto atendimento. Em vários estados do país, o sistema de saúde está próximo ou já chegou ao colapso, com filas de espera por leitos de enfermaria e UTIs. A cidade de Manaus, capital do Amazonas, passou por momentos assustadores, quando chegou a faltar oxigênio nas unidades de saúde. A corrida é para salvar vidas. Os cilindros de oxigênio que chegam nos hospitais de Manaus são carregados por familiares dos pacientes internados com Covid. Na capital amazonense, a realidade é o desespero. Neste momento, governadores e prefeitos tentam encontrar alternativas para que não falte oxigênio e remédios essenciais para tratar quem é internado com Covid-19. Os medicamentos essenciais para a intubação de pacientes estão acabando e o Ministério da Saúde corre contra o tempo, pois, de acordo com notícias veiculadas em diversos veículos de comunicação, o estoque daria para apenas mais uma semana. Enquanto isso, o atual presidente da República é cobrado por diversos setores da sociedade que consideram a gestão da pandemia ineficiente por parte do governo federal. As ações da autoridade máxima nacional são duramente criticadas.
Alguns formadores de opinião que criticaram a atuação do presidente receberam o que parece ser uma tentativa de intimidação. A Polícia Civil intimou o youtuber Felipe Neto a depor numa investigação que apura suposto crime contra a segurança nacional. O delito? Criticar publicamente o presidente Jair Bolsonaro. Com uma sociedade cada vez mais polarizada, existem manifestações a favor e contra o presidente. E a imprensa é mal vista pelos chamados bolsonaristas. E muitos jornalistas foram agredidos ou intimidados durante o exercício profissional. Uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira, criticando ali os profissionais de imprensa, se referindo aos jornalistas como lixo. Ela balançava a bandeira e em determinado momento ela me acertou com a bandeira na cabeça. Logo em seguida ela se desculpou, meio aos risos, mas eu tive também ali alguma solidariedade de outros manifestantes. Cenas lamentáveis de violência hoje em Belo Horizonte. Manifestantes bolsonaristas agrediram um repórter que cobria uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes tentaram acuar e impedir o trabalho do repórter Leandro Coure, do jornal Estado de Minas. Um ano após o início da pandemia, o Brasil parece viver o seu pior momento, com recordes diários de mortes e internações. Para tentar conter esse caos nacional, governadores e prefeitos adotaram medidas restritivas que incluem o toque de recolher em determinados horários, o não funcionamento de atividades consideradas não essenciais e a proibição de qualquer tipo de aglomeração, até mesmo em residências e por pessoas da mesma família, mas que não moram na mesma casa. O presidente da República é contra e chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal contra os governantes que escolheram adotar a medida. E por falar em medidas restritivas, shows, espetáculos de teatro e cinemas e até igrejas foram proibidos de funcionar em diversas partes do país. Ainda assim, muitos eventos clandestinos e encontros religiosos são realizados e a caça aos infratores nos finais de semana e madrugadas se tornaram rotina para policiais e guardas municipais em todo o país. O tal jeitinho brasileiro é usado até por líderes religiosos que parecem caçoar das autoridades e de toda a sociedade. Um pastor evangélico que teve a sua igreja fechada como parte das medidas de contenção à pandemia reuniu os fiéis em um ônibus para pregar a palavra de Deus. Pastor da igreja Aviva Leste está fazendo um culto com os fiéis dentro do ônibus. Por quê, pastor? Primeiro que nós somos adoradores, e adoradores não deixam de adorar. Sim. Então como nós não podemos fazer o culto dentro da igreja, que a igreja está fechada... Sim, a igreja está fechada. A igreja está fechada, não temos... O Dória mandou fechar as igrejas. E como o senhor vê que tem aqui vários ônibus passando... Sim, estamos aqui ao vivo. Eu tenho um ônibus do ministério. Então, para nós não ficar sem adorar a Deus, eu reuni algumas pessoas. Ainda sobre as medidas restritivas, diversos prefeitos decidiram adiantar feriados em várias cidades do país com o intuito de diminuir a circulação de pessoas. Com as restrições, o grande número de mortes e o impacto em toda a cadeia produtiva, a economia brasileira segue em declínio. Com a impossibilidade de abrir as portas, muitas empresas não conseguiram sobreviver e muitos empregos foram perdidos. A indústria também foi muito impactada e pela falta de matéria-prima e também pela queda na demanda, a produção industrial caiu drasticamente. O dólar segue em altas astronômicas e o real cada vez mais desvalorizado. O brasileiro sente isso no bolso e na mesa. Ao mesmo tempo, o número de desempregados só aumenta. A gasolina chega a R$ 6,00 o litro e os demais combustíveis acompanham a alta. Encerro este vídeo com votos de que daqui a um ano, que é quando eu pretendo gravar novamente mais uma cápsula do tempo, essa pandemia tenha passado e que eu possa estar aqui para contar a história. Então eu te peço um favor. Me ajude a continuar aqui para contar mais histórias para você. Deixe o seu like
inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Nós estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Antes de terminar, comente aqui algum fato que você quer deixar registrado nesta cápsula do tempo. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.